Ô glória, Deus seja louvado. Eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Odair Ramos, do Ministério Avivamento Esperança em Cristo, e quero trazer uma palavra do coração de Deus ao seu coração. E eu vou falar de uma passagem bíblica muito conhecida, já preguei várias vezes. A palavra de Deus, ela é inesgotável, né? E tem um entendimento que eu quero compartilhar com você. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. É interessante notar aqui, na palavra de Deus, que, como o pai tinha 2 filhos, o mais moço chegou e falou: Pai, eu quero sair de casa, eu quero a minha herança, eu não quero mais ficar aqui. E eu fico imaginando o pai procurando dar conselhos a ele. Filho, está te faltando alguma coisa? O que está te acontecendo? Por que você quer sair de casa? Alguém te fez alguma coisa? Ou sou eu? Ou seu irmão mais velho? Não, pai, eu quero sair de casa porque eu não quero mais ficar aqui, quero ser independente, quero ter minha vida. Mas, filho, e eu imagino que não foi só o pai dele que o aconselhou, que tentou convencê-lo a ele não sair. Eu imagino também que os seus tios, seus parentes, até os seus amigos. Eu imagino que ele recebeu vários conselhos, mas ele estava irredutível. Ele queria porque queria sair de casa. Ele queria se aventurar. Olha que coisa séria. Ele acabou fazendo isto. Você conhece muito bem a história. E a Bíblia diz que ele pegou a parte que lhe cabia da herança e foi para uma terra muito longínqua, muito distante, até porque ele não foi para perto, porque ele não queria que o pai ficasse observando ou ficasse vigiando. Não, ele queria a independência dele. É interessante notar que ele não se preocupou com o seu pai, se ele ia ficar bem ou não. Mas imagine o coração do pai como ficou. E ele foi embora. E conhecemos a história que ele gastou tudo que ele tinha, começou a padecer necessidade, e ali conheceu um homem que tomava conta de porcos, e ele pediu para ser um trabalhador dele para cuidar de porcos. Ele que era filho de patrão, ele que tinha empregados e ele dava ordens, né? Estava lá na abundância da prosperidade, mas quis seguir uma carreira solo com uma motivação errada. A motivação dele sair não foi uma motivação certa, foi uma motivação egoísta. Porque não é errado, às vezes a pessoa quer ser independente, mas com a motivação certa. No caso dele, não. Ele foi egoísta, e o egoísta, ele não se preocupa com ninguém, ele não se preocupa com pai, com mãe. Ele quer saber dele. Se ele se der bem, está tudo bem. E aí ele foi para longe e tal. Agora, é interessante notar que o filho pródigo, ele causou muito embaraço para o seu pai. Porque imagine a cena. Notícia ruim corre rápido. De repente, algumas pessoas começaram a saber que ele estava passando necessidades, que ele estava trabalhando e cuidando de porcos. Olha que coisa, que ponto que chegou. E até então, sabemos que era um trabalho que os judeus não aceitavam, mas isso é uma outra história. E aí é interessante notar, irmãos, que causou embaraço para o pai, porque imagina as pessoas perguntando: por que será que ele saiu de casa? Será que o pai dele castigava ele? Será que o pai dele era muito cruel com ele? O que o pai fez para que ele tomasse essa decisão? Será que o pai dele era uma pessoa difícil de conviver? Ah, o pai dele deve ser muito ruim. E olha, o filho dele está lá na pior. E o pai não está nem aí. Olha que embaraço. E é interessante notar e que em nenhum momento o filho pródigo se preocupou se estavam falando bem ou mal do pai. Ele era egoísta, pessoal. Ele precisava ser quebrantado. E às vezes Deus permite uma pessoa ser quebrantada, chegar no fundo do poço, cair em si e voltar, que foi o caso dele.
Então muita gente não conhece os bastidores e julga. Eles estavam ali, que quem está do lado de fora começa a criticar o pai. E quantos não estão criticando, irmãos? Um pai, uma mãe. Quantos não estão criticando um patrão, não estão criticando um empresário, um pregador, um líder de um ministério, de uma igreja? Eu não estou dizendo que o contrário também não é verdade, mas no caso aqui não foi. O filho que quis sair de casa, o pai tentou convencê-lo a ficar. Deus me deu uma palavra uns anos atrás, em Provérbios 19:19 diz que o homem de grande ira tem de sofrer o dano. Se tu livrares, ele vai fazer novamente. É óbvio que o pai soube que ele estava na pior, mas o pai não foi atrás dele, porque precisava haver arrependimento do filho. Por quê? Senão ele ia fazer novamente. Vamos supor se ele não se arrependesse, o pai fosse atrás dele e o trouxesse de volta. Ele ia fazer a mesma coisa, pessoal. Então, o filho que tinha que se arrepender e o filho que tinha que voltar, não era o pai que tinha que ir atrás dele. Deus me deu esse entendimento já tem anos. E glória a Deus por isso, estou compartilhando com você. Então, às vezes a pessoa está causando embaraço na vida de outro, e às vezes as pessoas questionam aquele que ficou e não questionam aquele que saiu. Acha que aquele que saiu é a vítima, e às vezes não é. Nós temos que orar, pessoal, em nome de Jesus. Quando a pessoa sai com a motivação certa, independente se for de um ministério, se for de casa, se for de um trabalho, ô irmãos, Deus sabe todas as coisas, em nome de Jesus. Mas quando é por motivação egoísta, por cobiça, por ganância, né, para querer se aventurar, aí é uma outra coisa. Aí não pode questionar e julgar a pessoa que ficou, como o caso do pai. Eu senti de Deus de trazer essa palavra, e por isso que Jesus diz que nós não podemos julgar por aparência. A gente tem que tomar cuidado com certos julgamentos. Mas graças a Deus o filho pródigo caiu em si e voltou. Lembrando, o pai não foi atrás dele, mesmo sabendo que ele estava na pior, porque quem saiu foi ele. Eu vou abrir um parênteses. Já aconteceu no meu ministério algumas vezes. A gente vai amadurecendo, Deus vai ensinando a gente. Depois que Deus me deu Provérbios 19:19. Já aconteceu de a pessoa assim chegar e falar assim: ô pastor, eu não quero mais ficar com o senhor, eu vou sair, tal, tal, tal. E tem casos que eu já falei assim: não é de Deus. Quando é de Deus, pode ir que vai dar tudo certo. E já aconteceu, e quando é de Deus, a gente sabe que é de Deus. Nosso coração se alegra, tem gente que vai deixar saudade, né? Mas tem pessoas que às vezes, por causa da emoção do momento, por causa da dificuldade do momento, fala, eu quero sair, tal, tal, tal. Não estou te tirando, preste bem atenção, tá bom. Quando é de Deus, né, você libera a pessoa. Quando não é, você conversa com a pessoa. Se a pessoa insiste, é ela e Deus. E já aconteceu de passar um tempo, a pessoa voltar e falar, e tá ali e tal. E um dia uma pessoa me falou, algumas pessoas já me falaram isso, não foi uma nem duas não. Pastor, eu posso voltar? Você não vai me chamar não? Eu falei, não, se depender de mim eu não te chamo mais nunca para a obra. Como pode, pastor, se eu fazer um negócio desse e tal, tal? Você não vai chamar? Eu falei, não. E por que você não vai chamar? Porque não foi eu que te tirei, você que saiu. Vocês estão entendendo? Por mais que a pessoa esteja bem, por mais que a pessoa é amigo, é amiga, mas tem que partir da pessoa. Então, o filho pródigo, o pai sabia que ele estava naquela situação, e o pai não queria que ele saísse, mas ele saiu. Olha que interessante. Eu não estou jogando indireta para ninguém aqui não, viu pessoal? Tem um temor de Deus, em nome de Jesus. É só para você entender. Até serve para você esse entendimento. Se partiu da pessoa e ela saiu, você não tem que ir atrás dela não, pessoal. Se um dia ela cair em si e querer voltar, só que você não tem que levantar, tem que partir da pessoa, de ela querer fazer, e ela tem que estar bem. Então isso é muito importante. A gente precisa crescer espiritualmente, a gente precisa aprender mais de Deus. Precisamos buscar a sabedoria de Deus, pessoal. Eu ainda tenho um tanto que aprender, eu quero aprender de Jesus, em nome de Cristo. E a palavra tem resposta para tudo. Eu senti no coração de trazer essa palavra para você. No demais, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E um recado para você que saiu
De repente aí, ó, você está esperando o pastor te levantar, você está esperando o patrão te recontratar. Ei, é você que tem que chegar nele e falar com ele. Coloque isso no seu coração, sentir de Deus trazer essa palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.